Salve, meus amigos, professor Antônio aqui novamente, falando com vocês, né, meus alunos do segundo ano do técnico. Espero que estejam todos bem, todos em casa, seguros. E hoje a gente vai falar então sobre o DNS, né, um assunto que ficou pendente da aula anterior. Nós vamos conversar sobre ele hoje. Bem, vamos aos conceitos e os aspectos mais importantes desse recurso tão importante dentro de uma rede. DNS, como o próprio nome sugere, significa Domain Name System. DNS é um sistema de nomes, cujo objetivo primário é mapear numa escala global, ou seja, mapear todos os servidores, todos os sites, coloco entre aspas aí, ou melhor, todos os nomes de domínio de uma rede, tá? E de máquinas e endereços de IP. Esse processo ele é conhecido, né? A gente chama ele de resolução de nomes, tá? E ele também possui a funcionalidade reversa, que é traduzir os IPs em nome. Então ele faz os dois caminhos, ele traduz um nome para um IP e ele traduz um IP para um nome. Aqui tem um exemplo. Então a gente chama de resolução direta quando o servidor DNS traduz um nome em um IP. Tá? Ou seja, eu digito lá no meu navegador, eu acesso no meu navegador lá www.caixa.gov.br, né, para pegar o auxílio de R$600 que o governo vai me dar, né? Então eu acesso lá. Então quando eu dou o Enter no meu computador, né, no meu teclado, isso vai para o servidor do teu provedor de internet e ele manda isso então para um servidor DNS. Esse servidor DNS ele consulta esse nome de domínio, traduz num IP e devolve para o teu provedor de internet, que por sua vez devolve para você a página ou computador que foi solicitado anteriormente. Também pode acontecer o contrário, né? O que? Eu mandei um IP e o IP me retornou um nome. Tá? Como é que funciona esse DNS? É uma coisa bem interessante até como ele funciona, como ele está estruturado. O DNS ele é estruturado de uma forma de um banco de dados hierárquico e distribuído, onde cada servidor é responsável por manter uma tabela com os endereços IP e os nomes dos hosts nos seus subdomínios, né? Então eu tenho um servidor raiz, esse servidor raiz ele é copiado, né, o banco de dados que está nesse servidor raiz é copiado, por exemplo, para os servidores .org, .gov.com, por sua vez copia os dados para servidores chamados .ca, .nz.br. Tá? É por isso, depois a gente vai ver, é por isso que os domínios são separados por ponto, né? Usam aquela sintaxe de ponto, www.duke.g12.br. Tá? Antigamente, tá, esse mapeamento dos nomes dos hosts era feito em um único arquivo estático. Ele era implementado em forma de arquivo de texto que ficava numa pasta chamada etc/hosts. Tá? E dentro esse arquivo hosts era responsável então por fazer essas traduções. Essa tabela ela era gerenciada de forma centralizada e distribuída para todos os computadores da antiga ARPANET. Então não se tinha uma hierarquia, era meio bagunçado, resumindo, a Opera era meio bagunçado, era zoado o negócio. Tá? E o procedimento para nomear um computador incluía verificar se já existia um outro computador com aquele nome naquele arquivo. Então, como tu pode imaginar, os arquivos ficavam desatualizados, com dados duplicados, enfim, era uma bagunça. A gente ainda tem um vestígio desse arquivo no Windows, né? Por exemplo, aqui, ó, dentro desse caminho aqui, ó, do Windows, tá? Estou falando do Linux, deve ter também, mas é um caminho um tanto quanto diferente.
Ó, dentro do disco local C2 pontos, né, do diretório raiz do teu computador, dentro da pasta Windows, dentro da pasta System32, dentro da pasta Drivers, dentro da pasta etc, tem um arquivo chamado Hosts. Tá? O aspecto dele é assim. Então aqui, ó, a gente bloqueia o acesso externo a determinados endereços, tá? Ou permite o acesso a determinados endereços, ok? Aqui no caso, hoje, esse arquivo hosts ele é utilizado para bloquear o acesso a determinados endereços. Então, por exemplo, ó, por que a gente faz isso, né? Por exemplo, a gente tem esse endereço aqui de loopback, né? É o endereço de teste da minha placa de rede. E a gente usa ele também, por exemplo, para rodar PHP. Então, quer dizer, se isso aqui não fosse bloqueado, se isso aqui não fosse um IP restrito, né, qualquer pessoa teria acesso à minha máquina. Tá? Então, hoje, a principal função do hosts é justamente essa: bloquear o acesso a determinados endereços. O DNS, tá, esse protocolo, enfim, ele resolveu o problema de ter uma tabela estática administrada num computador só, introduzindo dois novos conceitos. O primeiro, uma hierarquia no nome dos hosts, distribuição da responsabilidade pela resolução dos nomes. O que isso quer dizer? Tá? Antes da gente ver isso, vamos ver um pouquinho da história aqui. Bom, o DNS foi criado e desenvolvido formalmente em 1983. Tá? Depois ele sofreu dois updates, né, duas atualizações, em 87 e em 1990. Tá? Em 1985 se teve uma implementação nova, o Bind, né, Berkeley Internet Name System, e o Bind hoje ele é utilizado na maioria das implementações Unix, né, de servidores. Então, ó, o que é definido pelo DNS? Um espaço de nomes hierárquico para os hosts, uma tabela de hosts implementada como um banco de dados distribuído, ou seja, um banco de dados que ele é distribuído para os hosts hierárquicos. Tá? E rotinas de bibliotecas para fazer as consultas ao banco de dados. E um protocolo para trocar essa informação. Então, o que acontece? Ó, o nome dos servidores de DNS, ou os nomes DNS, é representado por uma estrutura hierárquica em forma de árvore, onde cada nó possui um label até 63 caracteres. Não existe diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, e a raiz da árvore é um nó especial de label nulo. Ou seja, o nó principal, tá, é um label vazio. O espaço de nomes do DNS, na verdade, é uma árvore de nomes de domínio, tá, com autoridade ascendente, cuja raiz está no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DoD, ou Department of Defense, tá, que é chamada de ponto. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo. www, né, ponto, yahoo.com. Tá? Então, ó, o nó principal está aqui. Então, todos os domínios, pessoal, partem dos Estados Unidos. É daqui que vem o ARPA, o COM, o EDU, o .NET, tá? Os domínios ali dos países, né, UK, FR. Tá? Então, por exemplo, quando a gente acessa o endereço do Yahoo, ó, www.yahoo.com. Tá? Eu acesso o site Xbalank, sei lá, www.xbalank.net, tá? E assim por diante. Então, o domínio de qualquer nó da árvore é a lista de labels, começando por aquele nó até a raiz, um ponto, como separador de labels. Então, cada domínio representa uma parte distinta de um espaço de nomes e é mantido por uma única entidade administrativa. Então, por exemplo, petrobras.com.br. São 3 nós que temos aqui. Amazon.com, 2 nós. Columbia.edu, 2 nós.
Cada um desses nós hierárquicos, Petrobras é um nó, Com é outro, IBR é outro, é responsável por manter atualizada a sua lista de domínios. Debaixo da raiz estão os domínios denominados top level ou root level, a raiz no caso, né? Esses domínios são relativamente fixos e por razões históricas existem dois tipos de level domains. Nos Estados Unidos, os domínios top level possuem basicamente 3 letras, .edu, .net, .com e por aí vai. Para domínios fora dos Estados Unidos é usado o código ISO de 2 letras para cada país, ou 3 dependendo do país. Então, edu.br, com.br, com.pt, gov.pt, gov.br, tá? Essa aqui é a forma com a qual os domínios estão organizados. Tá? Cada parte da árvore de domínios pode ser gerenciada por uma organização diferente, de forma hierárquica. Tá? A responsabilidade pelos domínios brasileiros, tá? Ou seja, os terminados em .br, está a cargo de um serviço chamado registro.br, mantido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br. Então, esse CGI.br, ou esse Comitê Gestor da Internet, é chefão todo-poderoso que manda na internet aqui do país, no que diz respeito aos nomes e a tradução desses nomes em IPs, ok? Aí a gente tem os servidores, né? Cada servidor com um tipo diferente. Então, o servidor primário é a cópia principal dos dados do domínio em disco. Existe apenas um servidor de nomes primário para cada domínio ou subdomínio, que tem que estar localizado numa máquina estável, segura, que não tenha muitos usuários, tá? E que, de preferência, nunca falte energia nela, porque se faltar energia, bau, né? Aí nós temos um servidor secundário, tá? Através de uma operação chamada transferência de zona, ele tem uma cópia dos dados do servidor primário. Então, pode ter vários servidores secundários para um domínio, tá? Tem que existir pelo menos um, mas podem existir vários, tá? Um número infinito, que se um servidor secundário der problema, o outro assume a responsabilidade, tá? Aí nós temos também os servidores de cache, tá? Carrega os endereços de um pequeno conjunto de máquinas importantes para o servidor root, a partir desse arquivo de startup, e pega todo o resto dos dados via caching, né? Ou seja, via consultas que ele mesmo resolve. Tá? Então, a maioria dos servidores primários e secundários também é responsável por montar os seus servidores de cache. Tá? Então, resumindo, fazendo um resumo dessa história, tá? Os servidores de cache possuem só dados derivados das últimas requisições, para que as consultas sejam rápidas. É por isso que quando você acessa um site pela primeira vez, ele demora um tempo maior. Tá? E a partir que você vai acessando aquele site com uma determinada frequência, o acesso fica mais rápido. Por quê? Porque é armazenado em cache, né? Esses dados das últimas consultas, das últimas navegações que tu fez. Aí a gente tem o servidor primário, que é um servidor com autoridade sobre os dados de um determinado domínio, e o servidor secundário, que também possui autoridade. Mas os dados desse servidor secundário são replicados, tá? Podendo atuar como um resolvedor de nomes. Olha só. Eu tenho um servidor raiz, eu tenho os servidores top level, .com, .net, .org, .de.br.fr, tá? E aí, dentro deles eu tenho o .com.br e o .org.br. Então, servidores top level, ou TLD, são servidores responsáveis pelos domínios .org, .net, .com, .edu e pelos domínios dos países também, .br, .k, .fr, .k, .jp. Mantém os servidores de domínio com nick, né, registro, e mantém os servidores para domínio .br.
servidores oficiais são os DNS das organizações que provêm mapeamentos oficiais entre nomes de hosts e endereços de organizações. Ele pode ser mantido pelas próprias organizações ou pelo provedor de acesso. Então, o que acontece? Todo servidor DNS tem que saber pelo menos como contatar, né, como se conectar a um dos servidores raiz. Tá? Os servidores raiz, por sua vez, sabem o nome e endereço de IP de cada um dos servidores autoritativos de cada domínio segundo nível. Ou seja, os root servers, os servidores raiz, sabem o endereço de cada um dos servidores autoritativos secundários. Então, .com, .br, taranã. O servidor raiz encaminha ao servidor solicitante os endereços de servidores autoritativos que podem resolver a consulta desejada. Por exemplo, quem são os servidores de nome autoritativo do domínio.br? Atualmente existem 13 servidores raiz. Os nomes são baseados na forma letter.root server.net, onde a letra varia de A a M, mas isso não quer dizer que tenham só 13 servidores físicos. Cada operador usa equipamentos redundantes para prover um serviço confiável, mesmo na ocorrência de falhas do hardware ou software. Ou seja, a gente tem 13 servidores raiz, que eles são nomeados com uma letra que vai de A a M. Mas não quer dizer que tem só 13, a gente tem várias cópias desses servidores raiz espalhados pelo mundo, para evitar que, caso um dê falha, né, o serviço não fique indisponível. Né? Então, quando um falha, o outro automaticamente entra em ação. Aqui a gente tem a localização deles. Um em Tóquio, 2 na Califórnia, 1, 2, 3, 6 aqui, em Londres, um em Estocolmo, um em Tóquio. Aqui a gente tem um mapa, aí a localização deles, que são as cópias, no caso. Pode ver que a gente tem cópias espalhadas aqui pelo Brasil, inclusive. O sistema para resolução de nomes ele pode funcionar de forma interativa, tá? Ou seja, eu, Antônio, vou lá e acesso sys.poly.edu. Mando a requisição para o servidor. Não interativo. Mandei para o servidor. Se o servidor não sabe a resolução, ele pergunta para o segundo servidor, que me devolve. Olha, sei ou não sei. Tá? Se ele não souber, ele me devolve. Não sei, não deu certo. Vai para um servidor TLD. Tá? Que por sua vez me devolve uma resposta se esse domínio existe ou não. Tá? Caso não exista, ele pede para um outro servidor, para o servidor 6 ali oficial, que me devolve uma resposta e por sua vez, então, ele passa para mim. Então, por exemplo, o hospedeiro solicita o endereço. Tá? O servidor consultado responde com o nome de um servidor de contato. Olha, eu não conheço esse nome, mas eu sei quem sabe. Tá? Então o teu servidor vai dizer assim, olha, eu não sei esse site que está pedindo, mas eu vou perguntar para alguém que saiba. Tá? E aqui a gente tem a consulta recursiva, que transfere a responsabilidade de resolução do nome para o servidor do nome de contato. Tá? Carga pesada, né? Então, por exemplo, olha, eu não sei, resolve para mim e devolve para o usuário. Tá? Essa consulta recursiva ela tende a ser mais rápida, né? Tá? Eu não sei, resolve para mim. Então, por exemplo, esse servidor aqui, não sei o site lá, gaia.cs.mas.edu, não sei, não conheço esse site. Resolve para mim. E aí ele vai passando a batata quente de um para outro até voltar. Exemplo aqui, uma máquina quer acessar esse endereço aqui. Tá? Então essa máquina aqui quer acessar o endereço. Então, ao final da consulta, né,
acontece? Vamos voltar aqui. Tá, ó. Ele pediu. Ah, então, ó, resolução recursiva. Pedir esse endereço. Tá? Se a máquina não sabe resolver, eu não sei resolver, manda para outra. Tá? Olha, não sei resolver, ela manda para outra. E assim vai. Tá? E a não recursiva, assim, ó, eu não sei resolver, mas eu sei quem sabe. E isso vai chegar até a máquina que saiba resolver o domínio, tá? São duas formas de trabalho. A primeira é, eu não sei resolver, mas eu sei quem sabe, vou te conectar com ela. E a outra é, olha, eu não sei resolver. Então, quero que outro servidor resolva para mim esse endereço. Tá? Essa é a forma, então, que tem ali de se trabalhar o DNS. O que nós vamos fazer agora? Vamos para a parte prática. Vamos fazer, dentro do Cisco Packet Tracer, essa simulação aqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Eu simulei o servidor do Google aqui, um roteador. Eu vou montar essa simulação aqui com vocês, passo a passo, para a gente testar, ver se ela vai funcionar ou não. Então nós vamos simular, tá, um servidor DNS. Tá? Que no caso é um servidor que vai te entregar a página do Google aqui. Então, nós vamos simular o servidor DNS e o servidor HTTP do Google. Tá? Olha como é que vai funcionar. Aqui na minha máquina, tá? Aqui na minha máquina eu tenho a página do Google aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, que eu vou editar, nós vamos editar essa página aí também, eu vou deixar o código disponível para vocês copiar. Tá? Então eu tenho essa máquina aqui, tá? Que ela tem aqui o meu site do Google, tá? Ela tem o DNS configurado, ela consegue acessar o Google de 3 endereços diferentes, tá? Outra forma que eu poderia fazer aqui, ó. Eu poderia mapear aqui um endereço errado. Aliás, é isso que o Google faz, por exemplo, para corrigir o endereço das páginas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso mapear esse endereço aqui, ó, com 3 Os. Tá? Ou eu posso mapear aqui, ó, totalmente errado, ó. google.com.br, ó. Então, eu mapeio esse endereço aqui, tá? Ó. E aí não importa a forma que eu acesso ele, ó. Vocês vão ver aí meus docs de web design, ó. google.com.br, ó. Consigo acessar. Outro usuário lá acessou google.com, ó. www.google.com e carregou a página, ó. Outro usuário lá não sabe escrever Google, foi lá e colocou, ó, google.com, .com.br, né? Ó, viram? Então, isso é um servidor DNS. O que ele faz? Ele traduz o IP do site do Google para o nome, ou faz vice-versa, né? Traduz o nome Google para o IP que está marcado. Olha só, eu posso acessar inclusive pelo IP aqui, ó, 8.8.1.100. Ó, ele acessa também, tá? E é isso que a gente vai fazer agora na prática, certo? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vou dividir esse vídeo em 2 partes. Já vejo vocês logo aí para a gente fazer isso de forma prática. Até breve.